Olá, bom dia. Veja o que Deus falou sobre vingança. Então, eu quero mostrar para você uma palavra que Deus falou sobre vingança no livro de Levítico, que é o terceiro livro do Antigo Testamento, é o terceiro livro da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ele falou algo sobre vingança. Eu quero mostrar para você, para poder você entender o significado desta palavra. Em Levítico, capítulo 19, no versículo 18, Deus disse assim na lei, diz para os anjos diz para Moisés, e Moisés escreveu para mim, para você, para todos aqueles que lerem e ouvirem: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Imagine, naquela época, Deus falando para Moisés, escrevendo a lei dele, e Moisés tinha que ler para o povo, para aquela multidão, todas essas palavras em determinado dia, em determinados lugares. Então Deus ele queria que o povo não se vingasse. Se alguém ofendesse ou fizesse alguma coisa contra o outro, não se vingasse. Por quê? Porque não era a vontade de Deus que uma pessoa se vingasse da outra, por mais que a outra tivesse feito alguma coisa contra ele, ou contra a família, ou contra algum lugar. Deus tinha falado isso na palavra. Mas só que eu e você temos que pensar antes de fazer qualquer coisa contra alguém. Porque quanto Deus falou isso e quanto algumas pessoas não querem de maneira alguma se vingar, e jamais vão se vingar porque tem um coração bom, porque creem em Deus, porque são obedientes a Deus, mas tem outras que não pensam desta maneira, tem outras que não creem dessa maneira. Então eu e você temos que pensar bastante antes de fazer algo contra alguém, contra o filho de alguém, contra a filha de alguém, contra qualquer outra pessoa. Principalmente por causa dessa palavra. Em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz assim: não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu o recompensarei, diz o Senhor. Imagine, é sério essa palavra. Deus naquela época ele queria que o povo não se vingasse, porque dele é a vingança. Imagine, para você ver o quanto Deus ele é amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor, ele é reto, ele é justo. Minha é a vingança, eu o recompensarei. É pior ainda do que, por exemplo, se alguém lhe ofendeu, lhe bateu, fez alguma coisa contra você, se você não se vingar, se você entregar na mão de Deus, é pior ainda, porque quem se vingará é Deus. Então essa é uma mensagem forte de Deus para a sua vida. E eu estou lhe explicando a palavra de Deus. Se alguém fizer algo contra você, contra algum filho, algum familiar seu, sei lá, você tem que não se vingar, na verdade. Não, mas irmão, acho que isto é demais também. Não, mas segundo a Bíblia. Só que é assim, né? Só que dependendo do que a pessoa fizer com você, você vai ali, né, na justiça, você denuncia, você chama a polícia e você ali entrega na lei dos homens, que é a justiça. Só que quando você se vinga a vós mesmo, com as suas mãos, aí você peca, aí você se complica também com a justiça e, né, ali a sua imagem, né, a sua fama, a sua dedicação, você é um cidadão, uma cidadã de Deus aí, uma pessoa do bem, né? Aí você se vingar, aí do mesmo jeito que você se vinga, você se suja ao mesmo tempo. E o tema dessa mensagem é esse: Deus ele não queria que o povo dele se vingasse na época. Veja o que Deus falou sobre vingança. Deus disse: não te vingarás. Naquela época ele falou isso, só que ele falou também, né, em Romanos, para Paulo. O Espírito de Deus diz para Paulo: não vos vinguei a vós mesmos. Quer dizer, nós não deveríamos agir com as próprias mãos sobre determinada coisa. Amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Deus diz que a vingança é dele, ele é que se vinga, né, de algo que alguém fizer. Por exemplo, se alguém fizer algo comigo, quem vai se vingar, quem vai recompensar é Deus sobre a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. E se eu fizer alguma coisa para você, sem dúvida nenhuma, Deus ele vai se vingar contra mim e ele vai me recompensar um dia. E isso não a mim, mas a você e qualquer outra pessoa. Isso é terrível, essa palavra. Essa palavra é algo muito forte, algo que Jesus, que Deus falou,
que isso é muito forte, sabe? Eu estou mostrando para você as escrituras sagradas. Não é eu mostrando as minhas palavras, porque as minhas palavras elas têm algum crédito, mas não igual a de Deus. A de Deus tem todo o crédito, todo, né, a consideração, toda a força, toda a autoridade. A minha, na frente da de Deus, não é nada, mas a de Deus na minha frente é tudo, na frente da sua palavra. Veja, Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas eu amarás ao teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Só que tem pessoas que se você fizer algo contra elas ou contra filhos ou filhas delas, elas vão se vingar de você se elas tiverem provas concretas e elas têm pai, mãe, irmãos, primos, amigos, né? Tem pessoas que gostam dela, então se elas não estiverem obedecendo a Deus, não quiserem obedecer a Deus, não conhecer essa palavra, simplesmente elas vão se vingar de você. Eles vão se vingar de você. Os filhos das pessoas, os irmãos das pessoas, né? Alguém que a pessoa conhece. E principal vingador vai ser Deus. Um dia na sua vida, se você fizer algo contra alguém, ou se alguém fizer algo contra você, essa palavra é recíproca. Se você fizer ou se alguém fizer, Deus, ele vai um dia se vingar de todos aqueles que cometeu o erro contra os outros. Por isso que o nosso dever é pedir perdão todos os dias, pensar antes de fazer algo contra alguém, contra a filha, contra o filho, contra o pai de alguém, contra a mãe de alguém, contra um primo, um amigo de alguém. Porque tem pessoas que se vingam sim daquilo que foi feito com amigos, com irmãos, com pai, com mãe, com familiar, com os avós. Então essa palavra é uma palavra para você entender isso. Só que Deus falou algo mais terrível ainda. Não vos vingueis a vós mesmos, para poder você não se prejudicar, não se sujar, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então a vingança é de Deus. Então você vai querer fazer algo contra o seu próximo, sabendo que a vingança é de Deus, do Senhor, Criador dos céus e da terra, de nós e de tudo que há. Se eu fosse você, eu pensaria antes de você fazer algo com alguém, de você mandar, né? Antes de você influenciar, fazer algo com alguém, porque minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, de nós e de tudo que há. E Jesus falou algo sobre isso, ele falou algo: amai aos vossos inimigos, bendizei ao que vos maldiz, fazei bem aos que vos maltratam e vos perseguem. Em Mateus capítulo 5, no versículo 44. Então, Deus abençoe você e sua família. Estou só mostrando para você o que Deus falou nas Escrituras Sagradas e que está escrito. E Ele é Deus, Ele não muda, Ele é justo, né? Ele é justo na palavra, Ele é reto, Ele é isso que você está vendo. Não vos vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira de quem? A ira de Deus, porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Então, se eu fizer alguma coisa contra você, Deus ele vai se vingar um dia. E se você fizer contra mim, Deus vai se vingar um dia. Se você fizer contra qualquer outra pessoa, todos aqueles que fazem males às pessoas, a vingança é de Deus. Deus vai recompensar. Essa é a palavra. Então, Deus abençoe você e sua família. Essa palavra é para poder você não se sujar, é para poder você, né, agir da maneira correta, para poder você não fazer algo com alguém, contra alguém, ou não sei, aí Deus vai falar o seu coração, mas é o lado positivo da mensagem. Deus abençoe você e sua família.